Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 5 de fevereiro de 2020. A solidão já é um negócio. Vendem-se abraços, alugam-se amigos e até mães. A solidão é a nova pandemia mundial, com estudos apontarem que pode ter tantos efeitos negativos na saúde como fumar 15 cigarros por dia. Não admira, por isso, que em países como os EUA já haja planos de saúde que incluem pacotes especificamente pensados para pessoas solitárias, com a inclusão de serviços como chamadas telefônicas semanais, visitas à casa das pessoas, estímulos pessoais e programas comunitários. Os dados estatísticos recentes apontam que o problema da solidão não afeta somente as pessoas idosas, sem suporte familiar próximo, como alguns poderiam pensar. Na verdade, têm surgido pesquisas que apontam a solidão como uma nova tendência da geração dos 18 aos 22 anos, os chamados nativos digitais. Uma circunstância que pode ter muito a ver com o facto de, atualmente, haver quem passe mais tempo online do que a conversar cara a cara com outras pessoas. No meio desta nova realidade, o negócio da solidão parece ser uma área emergente, com cada vez mais opções comerciais pensadas para pessoas sem companhia. Alugar um companheiro de passeio. A aplicação The People Walker, o passeador de pessoas na tradução para português, é um dos exemplos de negócios que estão a crescer com a solidão, apresentando-se como uma plataforma que liga pessoas a companheiros de passeio a pedido, garantindo companhia segura e confiável por preços que podem variar entre 6 e 19 euros. Esta app nota que usa a tecnologia para juntar as pessoas em vez de a usar para as isolar. Os passeadores profissionais passam por um extenso processo de análise para fazerem parte da rede da plataforma norte-americana e depois dos passeios, é recolhido o feedback das pessoas que contratam o serviço para avaliação do seu desempenho, como se explica no site. Alugar um amigo, fundado em 2009, nos EUA, como uma espécie de Tinder da amizade, o Rentafriend.com permite alugar um amigo para ter companhia para um evento social, um casamento ou uma festa, ou para ir ao cinema ou jantar fora. E tem alguns portugueses inscritos na plataforma. Mas também existe uma versão pensada para viajantes, o site Rente a Local Friend, que foi criado por uma brasileira, Alice Moura, quando morava em Lisboa. Basicamente, a ideia é poder contratar a companhia de um habitante local quando se visita uma determinada cidade estrangeira, para ficar a conhecer melhor o local, com dicas só acessíveis a quem conhece bem o lugar. Os preços do Rente a Local Friend variam em função das cidades. Em Paris, por exemplo, alugar um amigo pode custar 120 euros por um dia inteiro. Mas também se pode contratar o serviço por apenas umas horas. Alugar uma mãe. Criado pela norte-americana Nina Kelly, de 63 anos, o Neediamon Preciso de uma Mãe permite a quem está mais carente ter acesso a uma espécie de mãe temporária que tanto pode cozinhar e ajudar a arrumar a casa como conversar ou dar conselhos. O serviço só está disponível em Nova York por $40 por hora, cerca de 36 euros. Nina Kelly apresenta a sua experiência de mais de 30 anos como mãe para fortalecer a relevância do serviço, nomeadamente para quem está longe da sua progenitora, para quem não a conhece ou não se dá bem com ela, de modo a poder ouvir bons conselhos para tomar decisões difíceis. No Japão, um país onde a solidão é um problema com forte impacto social, há o chamado Osan Rental, em que se pode alugar um amigo de meia idade para receber conselhos ou para comer, beber, cantar e até viajar.
Osan significa homem de meia idade em japonês e, geralmente, este tipo de site só tem elementos do sexo masculino para alugar, com idades entre 45 e 55 anos. Os preços rondam os 1.000 ien, cerca de 9 euros por hora. Em declarações à CNN, Takanobu Nishimoto, de 50 anos, que fundou um site de Osan Rental em 2012, revela que cerca de 70% dos clientes só querem conversar ou um conselho, enquanto que 30% precisam de ajuda para tarefas manuais, como levantar caixas. Comprar abraços. Outra tendência que assume uma vertente terapêutica é a venda de abraços. Em Portugal, há alguns espaços de terapias alternativas que promovem sessões de tratamento holístico com cerimônias dos abraços. Mas em outros países há quem venda mesmo abraços, com terapeutas a promoverem-se como especialistas neste tipo de afetos. No site Kudliapitomi Abraça-te a mim, disponibilizam-se vários abraçadores certificados em Portland, no estado norte-americano de Oregon. Estes especialistas oferecem não apenas abraços, mas também um ombro para ouvir e conversar, com uma sessão de 1 hora no parque a custar $80 mais de 70 euros. O Kudliapitomi também promove um programa de certificação profissional de abraçadores que pode custar $30, cerca de 27 euros por mês para manter o certificado, ou um pagamento único de $1.500 mais de 1.300 euros para receber materiais de formação e apoio ao longo da vida. Em 2018, foi notícia em vários órgãos de informação o caso da australiana Jessica O'Neill pelo facto de ter faturado mais de 20.000 euros a vender braços em apenas 6 meses. A terapeuta, especializada em massagens, não vende só abraços, ela também disponibiliza uma espécie de pacote amizade que inclui tomar um café e aconselhamento, com os abraços a fechar, por cerca de 100 euros. O sucesso da terapia dos abraços está comprovado cientificamente, mesmo que lhe pareça pura e simplesmente carência de quem paga por ela. Estudos europeus e norte-americanos têm associado os abraços a uma redução do estresse, do medo e da ansiedade, bem como a uma melhoria do bem-estar geral e da memória. Receber um abraço afetuoso despoleta a produção de oxitocina no nosso organismo. Conhecida como a hormona do amor, esta substância tem um papel fundamental nas relações humanas, estando associada à atração e ao prazer sexual, mas também ao vínculo que se estabelece entre a mãe e o filho após o parto. Investigações realizadas associam elevados níveis de oxitocina a emoções positivas como a autoconfiança e a felicidade. O espírito Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, esclarece sobre a perda do sentido ético existencial. A vida moderna, excessivamente tecnológica, com suas consequências desumanas, lentamente transforma o ser humano em verdadeiro robô, desnaturando-lhe os sentimentos, que se convertem em automatismos repetitivos, sem que as emoções façam parte da sua agenda diária de realizações. Todos os acontecimentos nos dias atuais transcorrem com celeridade, não podendo ser impressos nos refolhos do ser, exceto aqueles que chocam pela violência ou pela vulgaridade em constante renovação, a fim de saciarem a sede de prazeres dos sentidos, num crescendo assustador. As questões nobres da existência têm sido substituídas pelas soluções simples apresentadas pelas máquinas devoradoras, que facultam mais tempo a todos, que, não obstante, continuam com carência de espaço físico e mental para refazimento e renovação emocional.
Exagerados compromissos, reais imaginários, arrancam o indivíduo do seu mundo interior para reuniões e encontros, quase sempre infrutíferos do ponto de vista emocional, fazendo-os desperdiçar excelentes oportunidades para o trabalho nobilitante, o estudo educativo, as pausas de reflexão e de criatividade. Nesse arder de ansiedades contínuas escola-se o sen do humano de encontrar a paz, transferindo de um problema para outro, por diferentes preocupações, nessas ocasiões nas quais se fala muito sem dizer-se nada, enquanto se ouve muito barulho sem participar-se de coisa alguma. A necessidade de fazer-se presente em toda parte a qualquer hora induz-no a gastar, excessivamente sem reposição, as energias que poderiam ser canalizadas para o crescimento íntimo, a beleza, a cultura, a paz, a solidariedade ou a fraternidade, com um senso profundo de dignificação de si mesmo e do grupo social no qual se encontra. O vai-vem dos interesses programados por outras pessoas como se fossem dele, aturde-o e desidentifica-o, trabalhando em favor de uma personalidade conveniente, aquela que agrada aos demais embora agindo em sentido oposto às aspirações acalentadas. Estar na moda, viver as novidades, agitar-se, constituem síndromes de pessoa bem em relação à vida e às exigências sociais, apesar de se tornarem um fardo insuportável para conduzir, exigindo sempre mais esforço. O perfil humano desenhado se apresenta como uma imposição que se torna indispensável para todo aquele que aspira ao triunfo, à glória dos 15 minutos que é disputada pelos ansiosos gozadores da atualidade. O ser interior, o eu profundo, fica à margem dos acontecimentos, enquanto o ego assume funções para as quais não se encontra preparado psicologicamente. No livro Homem Integral, o espírito Joana de Ângeles nos mostra o caminho para vencer a solidão, campeia, assim, o medo da solidão, numa demonstração caótica de instabilidade emocional do homem, que parece haver perdido o rumo, o equilíbrio. O silêncio, o isolamento espontâneo, são muito saudáveis para o indivíduo, podendo permitir-lhe reflexão, estudo, autoaprimoramento, revisão de conceitos perante a vida e a paz interior. O sucesso, decantado como forma de felicidade, é, talvez, um dos maiores responsáveis pela solidão profunda. Os campeões de bilheteira nos shows, nas rádios, televisões e cinemas, os astros invejados, os reis dos esportes, dos negócios, cercam-se de fanáticos e apaixonados, sem que se vejam livres da solidão. Suicídios espetaculares, quedas escabrosas nos porões dos vícios e dos tóxicos comprovam quanto eles são tristes e solitários. Eles sabem que o amor com que os cercam traz apenas apelos de promoção pessoal dos mesmos que os envolvem, e receiam os novos competidores que lhes ameaçam os tronos, impondo-lhes terríveis ansiedades e inseguranças, que procuram esconder no álcool, nos estimulantes e nos derivativos que os mantêm sorridentes, quando gostariam de chorar, quão inatingidos, quanto se sentem fracos e humanos. A neurose da solidão é a doença contemporânea, que ameaça o homem distraído pela conquista dos valores de pequena monta, porque transitórios. Resolvendo-se por afeiçoar-se aos ideais de engrandecimento humano, por contribuir com a hora vazia em favor dos enfermos idosos, das crianças em abandono e dos animais, sua vida adquiriria cor e utilidade, enriquecendo-se de um companheirismo digno, em cujo interesse alargar-se a esfera dos objetivos que motivam as experiências vivenciais e inoculam coragem para enfrentar-se. Aceitando os desafios naturais. O homem solitário, todo aquele que se diz em solidão, exceto nos casos patológicos, é alguém que se receia encontrar, que evita descobrir-se, conhecer-se, assim ocultando a sua identidade na aparência de infeliz, de incompreendido e abandonado.
A velha conceituação de que todo aquele que tem amigos não passe necessidades, constitui uma forma desonesta de estimar, ocultando utilitarismo subreptício, quando o prazer da afeição em si mesma deve ser a meta a alcançar-se no interrelacionamento humano, com vista à satisfação de amar. O medo da solidão, portanto, deve ceder lugar à confiança nos próprios valores, mesmo que de pequenos conteúdos, porém significativos para quem os possui. Jesus, o psicoterapeuta excelente, ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo após o amor a Deus como a mais importante conquista do homem, conclama-o a amar-se, a valorizar-se, a conhecer-se, de modo a planificar-se com o que é e tem, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber resposta equivalente. O homem solidário jamais se encontra solitário. O egoísta, em contrapartida, nunca está solícito, por isto, sempre é atormentado. Possivelmente, o homem que caminha só se encontre mais sem solidão, do que outros que, no tumulto, inseguros, estão cercados, mimados, padecendo disputas, todavia sem paz nem fé interior. A fé no futuro, a luta por conseguir a paz íntima eis os recursos mais valiosos para vencer-se a solidão, saindo do arcabouço egoísta e ambicioso para a realização edificante onde quer que se esteja. Esta foi a crônica do amanhecer de 5 de fevereiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.